Eu gosto sempre de colocar o seguinte, o que seria da Coca-Cola se não fosse a Pepsi? O que seria da Apple se não fosse a Microsoft? Então, rapidinho, a gente vai estar falando do quê? A regra dos 10% está muito ligada a quanto você aumenta a probabilidade de sucesso na área de vendas. Então, como isso é muito específico, o Thiago preparou esse material para nós. Então, a gente vai deixar essa regra dos 10% para a explicação do Thiago. Eu queria focar nos outros dois pontos. Mas eu queria focar principalmente você contra eles, né? No bom sentido. Procurar rival, não inimigo. Eu gosto sempre de colocar o seguinte, o que seria da Coca-Cola se não fosse a Pepsi? O que seria da Apple se não fosse a Microsoft? Então, quando você escolhe realmente quem são seus verdadeiros rivais, aquele que realmente pode agregar aquela insatisfação para você, para a tua empresa, para o teu negócio, e consegue mapear isso, e consegue ter isso do lado bom, né? Isso vai te trazer uma força enorme, né? Então é bem isso mesmo. A Coca-Cola é o que ela é porque a Pepsi existe. Essa rivalidade que existe entre as marcas é importante e a gente gosta de falar do nosso case aqui, tá, gente? Sim, sim. Nós hoje temos um rival, ele é multinacional. É o Pipe Drive, a gente não tem medo de falar dos nomes. Não. E quando a gente fez essa análise para trazer para vocês aqui de como isso pode se transformar numa estratégia para você vender mais que os seus concorrentes, é realmente você começar a pesar o que ele está fazendo, o que você está fazendo. No nosso caso, a gente olha bem detalhadamente quais são os movimentos do Pipe Drive. Sim, quase certo, todo dia Geraldo? o Percival manda pra mim ali um direct lá no Insta, né? E do lado bom, porque se eles estão evoluindo, a gente tem que evoluir muito nisso. E aí começam a vir as provas, né? A gente aqui cansa de ouvir o seguinte, vocês são o Pipe Drive do Brasil. Pô, isso para nós mostra que realmente o nosso trabalho está sendo feito. A gente não encara isso de uma forma negativa. Então essa rivalidade faz você se colocar. A gente não vai entrar aqui nos esportes, né, gente? Ou especificamente no futebol, mas todo mundo sabe da rivalidade dos times, dos países e tudo mais. Isso pode e deve ser usado como um combustível para a sua motivação, para você procurar melhorar, certo? Em contrapartida, né, Thiago, quando a gente vê algumas empresas em mercados que são monopólio, o que quer dizer isso? Que ela está lá por questões legais, ou né, pelas questões de leis e tudo mais, elas são protegidas, né? Você vê um acômodo, né? Uma acomodação, na verdade, das empresas. O Brasil sofreu muito com isso, né? Antes do Collor, por exemplo, né? Quem é da minha idade, um pouquinho mais velho, vai saber disso, quando a gente tinha uma série de barreiras de importação. O que aconteceu com a indústria nacional? Né? Ficou na zona de conforto e não conseguiu, porque não tinha rivalidade, não tinha com quem disputar. Então, isso ele não deve ser olhado, o olhar para a tua concorrência, ele tem que ter essa pegada, pelo menos na nossa opinião, né, Tiagão? Sim. De quem realmente é teu rival, quem vale a pena você brigar, né, e se espelhar e se desafiar para sair dessa zona de conforto aí. Concorda, Tiagão, com isso aí? Sim, o legal é até assim, a gente olhar os nossos rivais, os nossos adversários com o olhar da admiração também, né? É isso. Não é assim, poxa, o que o cara tá fazendo lá é porque ele tem grana para fazer, ele tem isso para fazer. Não, gente, pensa que a tua empresa, né? Outro dia o Percival, né, um parênteses aqui no raciocínio, o Percival ele veio com um questionamento, falando assim, cara, não interessa se a empresa tem ou não tem dinheiro, pensa que ela tem assim todo o dinheiro do mundo, cara. O que você faria com todo o dinheiro do mundo dentro do funil de vendas? Pensa assim também, cara. Pensa que hoje o dinheiro não é a sua limitação. Pensa em como você vai olhar para o teu concorrente, né, com esse olhar de admiração, porque o olhar de admiração ele vai pegar detalhes do que eles estão fazendo, trazer para você, aprender com ele, né, não olhar com aquele egoísmo do tipo, pô, o cara lá tá bem porque ele nasceu primeiro do que eu, porque ele ganhou dinheiro assim, teve um aporte. Porque um investidor achou que aquilo vai ser um bom negócio e colocou muito dinheiro. Não. Se a gente fosse olhar para isso, a gente jogava a toalha, né, Thiago? Sim, cara. Né? Sim. Porque o nosso principal rival, vamos falar assim, que a gente se espelha, a gente gosta dessa concorrência boa, é o Pipe Drive. Sim. A gente, minimamente, ele recebeu mais de 48 milhões de dólares aí de aporte financeiro. Sim. Né? Como startup. E nós aqui, a gente tem a honra de dizer isso, tem a honra de falar que é investimento próprio. Mas vamos lá, qual que é a relação que a gente faz sobre isso? Né? Porque eu acho que esse é um tema super importante. Eu vejo poucas empresas usarem essa estratégia para se destacar mais que seus concorrentes. Tem um erro, né?
quando a gente fala de concorrência e você foca a concorrência e você vai fazer exatamente o que ela está fazendo. Não é isso, tá, gente? Que a gente está falando aqui. É você criar, sim, um paralelo, criar uma forma de enxergar esse teu concorrente, esse teu rival, para você fazer diferente. Sim, sim. Né, Tiagão? Sim. A gente tem um lado de consultoria, né, Tiago? Isso traz para nós um conhecimento bacana. E não é raro, a gente vai nas empresas e tudo mais, e quando entra nesse tema da concorrência, muita gente fala assim, não, porque meu concorrente está fazendo X coisa, eu tenho que fazer. Não, você deveria perguntar diferente, né? Meu concorrente está tendo resultado? Meu concorrente está tendo resultado? Né? O que ele está fazendo para ter resultado? É muito difícil quantificar, mas é a pergunta que tem que ser feita. Sim, sim. E não simplesmente copiar o que o teu concorrente está fazendo. Uma coisa legal até, assim, já falaram do Pipe Drive, né, Brasil, Pipe W Brasil. É uma coisa que a gente sempre olha aqui com o avanço do CRM, tá? E a gente já caiu nessa cilada antes de olhar o que nosso concorrente como ferramenta, tá, gente? Pensa que temos outros CRMs aí no mercado e cada um tá ali inovando, lançando novos recursos a cada dia. E nós, como obrigação aqui, temos que evoluir sempre o nosso CRM, ele nunca vai estar perfeito, gente. Também nem pode estar perfeito, porque senão a gente para de evoluir ele. Mas nós já caímos na cilada de enxergar o que nossos concorrentes estavam fazendo em relação a recursos e aí querer copiar esses recursos. E tomamos pênalti por isso. Por quê? Uma questão cultural, a gente quis copiar algo muito específico, trazer para dentro do funil de vendas que não deu certo, só queimando dinheiro, né? E tem outras coisas que você pode olhar e trazer para dentro da tua empresa e entregar em um outro formato. Então, agora, recente, cara, o Pipe Drive, ele voltou à tona em falar de funil de vendas. Não sei se você pegou ali as comunicações dele. Então ele está falando de funil de vendas com olhar aonde? Na ferramenta. Nós, embora a nossa ferramenta chama funil de vendas, a nossa marca chama funil de vendas, nós temos apropriação desse nome funil de vendas, nós vamos olhar, obviamente, a ferramenta, mas nós vamos trazer o contexto de funil de vendas de forma metodológica, onde você pode aplicar tanto no Pipe Drive, quanto no funil de vendas, quanto no Excel, quanto no papel de pão. Isso ilustra muito mais de forma assertiva como você usar uma ferramenta dentro do teu processo. Então, olhar o que o Pipe Drive está fazendo nesse caso aqui, sim, mas com olhar de admiração, ver onde eles estão citando o funil de vendas, trazer e entregar em um outro formato, ao invés de ficar desenvolvendo um monte de outros recursos ali, porque assim, gente, quem tem 48 milhões para colocar dentro de uma ferramenta, cara, não tem, a gente não tem como competir com uns caras desses em termos de funcionalidades. E a gente nem quer, o brasileiro mal e mal usa ali 10% de um sistema, se não for muito, mas os 10% que usa já dá um arrebento aí de vendas, de melhoria nas vendas. Então olha para dentro da tua empresa, né? Olha para o teu cliente, olha para dentro da tua empresa, e aliás, do teu concorrente, volta para olhar para dentro da tua empresa e ver o que você pode entregar de forma diferente daquilo que o seu concorrente também está entregando. Legal.